Olá, meu nome é Vivian e hoje eu acho que é um bom dia, um bom momento para compartilhar uma mensagem, uma reflexão com vocês, né? Agora há pouco eu estava lendo a palavra de Deus, né? Esse ano Deus me direcionou a iniciar com o livro de Provérbios, né? E hoje ao pegar a Bíblia, caí no Provérbios 31, que é o que fala da mulher virtuosa, né? Teu valor excede ao de mais finos rubis, né? Quem a achará. E em seguida vem o livro de Eclesiastes, né? O livro do pregador, né? E é muito bom. Fica de indicação aí esses dois livros maravilhosos, Provérbios, para você que quer adquirir sabedoria, inteligência, quer entender muita coisa, quer saber o que fazer e principalmente o que não fazer, Provérbios, né? E Eclesiastes, ele traz muitas reflexões da nossa vida terrena, né? Logo no começo já é indagando sobre as riquezas da terra, né? Sobre a vaidade da terra, né? Das coisas que tem aqui na terra, se vale a pena ou não. Mas nem é sobre Provérbios e nem sobre Eclesiastes que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aproveitar a oportunidade, né? Algo que eu tenho aprendido muito é a gente substituir, trocar o termo Deus por Pai, né? E eu ouvi isso e eu comecei a aplicar na minha rotina, né? Porque eu tinha o hábito de devocional, teve uma época que eu tive dificuldade de desenvolver constância, né? E eu sempre me referia a Deus como Deus, né? Ao Pai como Deus, né? E aí uma pessoa uma vez falou pra mim, falou, olha, Deus é Pai, não é? E se a gente chamasse ele por Pai? Ao invés de ficar chamando ele de Deus, chamar ele de Pai. Aí eu pensei e comecei a colocar em prática. E pra mim hoje faz muito sentido. Hoje não importa onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu paro, penso, falo Pai e falo o que eu tenho pra falar. Já foi a minha oração. Às vezes a gente complica tanto uma relação, né? E eu tava escrevendo até no meu status do WhatsApp essa reflexão por escrito ao invés de gravar um vídeo. Que assim, nós temos, todo mundo temos nomes próprios, temos atribuições, temos cargos, temos funções, né? Quando nós somos contratados numa empresa e nós recebemos o olerite, tem lá o nosso cargo, a nossa função. Sou auxiliar, igual eu trabalhei na Bob Shop, sou auxiliar do comércio, fui auxiliar do comércio. Fui professora temporária, né? Fui professora de 2, educadora, né? Então, assim, a gente tem ali as atribuições. A gente tem o nosso nome e a gente também tem apelido, né? Algumas pessoas têm apelido, outras não. E outras têm nome composto. É o meu caso, eu chamo Vivian Vitória. Algumas pessoas me chamam de Vivian, pessoas de fora me chamam de Vivian. Pessoas de dentro, assim, família, acabam me chamando de Vitória, né? Porque minha mãe era Vivian, então era mais fácil de identificar e me chamando de Vitória. Então, para minha família eu sou Vitória, para fora eu sou Vivian. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos na figura de Deus, primeiro já é muito difícil a gente pensar em Deus. Por quê? Porque, infelizmente, não é todo mundo que conhece. As pessoas falam muito sobre o que é, quem é Deus, mas poucos conhecem de fato o nosso Pai, né? O nosso Deus. Poucos de fato sabem o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele almeja para nós, né? E nisso algumas pessoas acabam se reportando dele de uma forma talvez equivocada, ou se comportam, né, no nosso meio social de uma forma que não condiz com os princípios e valores que o nosso Pai concorda. Porém, lembrando que o nosso Pai não deixa de amar aqueles que vão contra a vontade dele, princípio, valor, contra aquilo que ele quer. Né? Um pai é um pai, independente do seu filho ser obediente ou não. Independente do seu filho ser um traficante ou não, uma mãe e um pai sempre ama o seu filho. E é assim que nós devemos enxergar, né, o nosso Pai, Deus. Só que nós falamos muito Deus como uma figura de autoridade, de poder, de glória, e ele tem mesmo tudo isso. Mas nós esquecemos. Até caiu o celular. Fica de efeito de transição. Mas nós esquecemos que Deus, além de tudo, ele quer ser reconhecido pelo seu relacionamento com ele. Então, vamos lá. Pai. Quem chama alguém de pai? Quem é filho? Qualquer um chama de pai? Não. Qualquer um chama de Deus? Qualquer um. Você vai em qualquer continente, qualquer lugar, é Deus.
Aqueles que chamam de pai é para os íntimos, é para os mais íntimos. Aqueles que se relacionam, aqueles que têm intimidade. E é isso que o Senhor, né, que o Pai tem trabalhado muito no meu coração. E eu acredito que tem pessoas que só faltam isso. Só falta identificar que Deus é um Deus poderoso, glorioso, mas ele é um Deus que é Pai. E é um Deus que ele prefere ser conhecido por Pai. Por um pai que ama, que cuida, que zela, que direciona, que dá sabedoria, que dá discernimento, que dá autoridade, né, nos locais, que onde chega a presença dele é a primeira, né, a ser notada, né, do que somente um ser celeste, um ser divino, em que a gente tem medo, teme, ou poder, ou a gente só acessa ele para pedir alguma coisa. Tipo quando um funcionário quer pedir alguma coisa pro patrão, um adiantamento, alguma coisa, umas férias, né, alguma coisa assim. E aí ele pede, né, vai lá no patrão e pede com aquele temor, assim, com aquela, né? E não, Deus é nosso Pai, tá bom? Então, desse vídeo de 7 minutos, se você não prestou atenção em nada, grava esse último detalhe. Deus é Deus, com certeza, mas além de Deus, ele quer ser conhecido como Pai. E pai, para ser chamado de pai, são poucos. São os seus filhos que o chamam de pai. Porque são só os seus filhos que o reconhecem como pai. E tem uma coisa muito importante. Filho do mesmo pai que eu. Um filho, ele herda tudo aquilo que é do pai. E além disso, ele também expressa a identidade do pai. Então, meu irmão, que é filho do mesmo pai que eu, aonde você for, aonde você estiver, expresse a identidade que o nosso Pai colocou em você. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até mais. Deus abençoe. Um feliz 2024. E lembre-se, Pai, acima de tudo, ele é Deus. Mas acima de tudo, ele é o nosso Pai. Então, ele nos ama e ele nos quer bem.